E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Marcos, que é genial. Nesse vídeo nós vamos ver o gráfico da temperatura versus o calor. Então nós vamos colocar a temperatura no eixo Y. E no eixo X nós vamos colocar a quantidade de calor. Então se nós estivermos vindo aqui para a direita com o gráfico, o sistema está recebendo o calor. E para isso vamos imaginar que nós estamos trabalhando com a água. Olha que roxo bonito. Nós estamos trabalhando com a água, então vamos considerar que o ponto de fusão da água é igual a... O ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. E vamos imaginar que a água está inicialmente a menos 20 graus Celsius. Nós vamos desenhar no gráfico o que acontece. Então, aqui... Nós não vamos colocar exatamente em escala, só para entender a ideia. Então, aqui, menos 20 graus Celsius, né? Vou colocar aqui a temperatura em graus Celsius e o calor, por exemplo, em calorias, né? Não é relevante no momento. Então, vai sair daqui o gráfico. Ainda não recebeu nem calor, é o estado inicial. Ele vai começar a receber calor a partir daí. E começa a menos 20 graus Celsius. Então, na hora que começar a receber calor, a temperatura vai começar a aumentar. Aumentar, aumentar, aumentar. Até chegar nesse ponto. E por que eu parei nesse ponto? Eu parei nesse ponto justamente porque aqui é o zero. Aqui é 0 graus Celsius. E o ponto de fusão da água é justamente 0 graus Celsius. Então, a partir daqui, como estava a menos 20 graus Celsius, estava abaixo do ponto de fusão, a temperatura inicial, aqui estava sólido. E a partir daí, quando chegar no ponto de fusão, ele vai passar para líquido. Então, aí vai deixar de ser calor sensível, vai virar calor latente. Então, como é calor latente, mudança de estado físico, não vai haver variação de temperatura. Portanto, por um tempo, essa reta vai estar em cima do gráfico. Por quê? Porque não está em cima do eixo X. Porque não está havendo variação de temperatura. Está recebendo calor, mas não está tendo variação de temperatura porque aqui está mudando o estado físico. Vamos imaginar que a partir daqui terminou de mudar o estado físico. O calor ainda está sendo recebido, então a temperatura vai continuar a aumentar. Aumentar, 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 até chegar a um ponto que vai ser 100 graus Celsius. E esse é o ponto de ebulição. Então, na hora que chegar aqui, ele vai parar de aumentar a temperatura e vai começar a vaporizar. Então, a temperatura vai ficar de novo sem variar por um tempo, até que termina de transformar em vapor. A partir daí, a temperatura, como ainda está recebendo calor, vai continuar a aumentar. Né? Como eu vou até refazer essa reta, mas mesmo como eu disse, nós não estamos nos preocupando muito com escala, e sim com o desenho do gráfico. Né? Então, o que representa esse gráfico? Vamos pensar aqui. Vamos primeiro escrever quais são os estados físicos. Então, aqui no início está estado sólido, porque é abaixo do ponto de fusão. Aqui nesse ponto é o sólido mais o líquido. Por quê? Porque aqui está transformando de sólido para líquido. Então ainda tem uma parte que está sólida e uma parte que está líquida. Depois que terminou de transformar em líquido, está tudo líquido. Quando entra em ebulição, tem uma parte que está líquida e uma parte que está em vapor. Porque ainda está, né, mudando de estado. E quando termina de mudar de estado, fica tudo vapor. Agora, vamos escrever qual que é o tipo de calor que está presente em cada etapa. Então, nessa primeira etapa aqui, nós temos o calor sensível. Eu vou colocar calor sensível 1. Aqui nessa segunda etapa, nós temos calor latente, porque está relacionado com mudança de estado físico. Calor latente 1. Nesse segundo aqui, está mudando a temperatura. Então, é calor sensível, que eu vou chamar de 2. Ó, S2, hein? E aqui, que é líquido mais vapor, eu vou colocar que é um calor latente 2. E nessa terceira mudança de temperatura, eu vou colocar aqui o calor sensível 3. Né? Então, por que quando está mudando de estado físico, é uma reta paralela ao eixo X? Justamente porque está recebendo calor. Mas esse calor está sendo usado para mudar o estado físico. Então não está havendo variação de temperatura. Nesse caso, é calor latente. Então, como eu disse, esse gráfico não está em escala. Mas esse tipo de gráfico a gente vai ver muito nesses estudos, né? Tanto em física como até em química. Né? Que é aqui, calor sensível, calor latente. Calor sensível, calor latente e calor sensível. Então aqui nessas duas etapas está havendo
mudança de estado físico. E nessas outras etapas aqui, está havendo variação de temperatura. Então é isso. Bons estudos, um abraço e até a próxima.